Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o guia daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo é quem gera filhos para Deus. E ele os guia segundo a sua vontade. Então, quem é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus. Quem é nascido da carne é carne. Então, não existe uma terceira opção e nem coluna do meio. Ou a pessoa é nascida da carne, e ela é carne, ou ela é nascida do Espírito Santo e é Espírito. Então, quando uma pessoa é nascida do Espírito Santo, ela entra no reino de Deus automaticamente. Porque o reino de Deus é formado pelos nascidos do Espírito de Deus. Se a pessoa não nasce do Espírito de Deus, ela não pode entrar no reino de Deus. Ela tem que nascer do Espírito de Deus para fazer parte do reino de Deus. Quando a pessoa não é nascida do Espírito Santo, obviamente ela é nascida da carne. E ela é carne. E quando a Bíblia trata da carne, não são apenas os desejos com respeito à carne, desejos sexuais, não. Diz respeito a tudo que o mundo oferece. As pessoas que são nascidas da carne querem ser satisfeitas com o que o mundo oferece. Aí vem a ganância, a concupiscência, os desejos, vem as cobiças, vem tudo o que não presta para que a pessoa fique absorvida dentro do reino do mundo, o reino das trevas. Quem vive no reino do mundo está sujeito às trevas do reino do mundo. Mas também, quem vive no reino de Deus está sujeito aos gemidos deste mundo. Aí você diz assim, mas bispo, quer dizer que tanto faz eu estar no reino do mundo, deste mundo, ou no reino de Deus, eu vou gemer? Exatamente isso, você vai gemer. De qualquer forma você vai gemer, sendo nascida da carne ou sendo nascida do Espírito. Quando a pessoa é nascida da carne, ela não tem ideia do que é ser nascida do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa é nascida da carne, ela não consegue entender as coisas de Deus. Ela fica confusa com respeito às Sagradas Escrituras. Ela não entende a Bíblia. Ela entende aquilo que é simples, mas ela não consegue compreender Deus, porque a linguagem divina é para as pessoas que são nascidas do Espírito Santo. Mas quem é nascido do Espírito Santo é espiritual e entende as Sagradas Escrituras, entende a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque ela saiu do contexto do mundo e entrou no contexto do reino de Deus. Ela saiu do reino do mundo, entrou no reino de Deus. E no reino de Deus, quem dirige a mente dos filhos de Deus, do povo de Deus, dos eleitos de Deus, é o Espírito Santo. Mas
Eu não quero que você se iluda com a seguinte forma: Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, você pensa que essa vida com abundância é sem problemas? Não é, não. Ela vai ter problemas. A pessoa pode ter a vida abundante que tiver, mas ela sempre vai ter problemas, porque ela está vivendo num vaso de barro que é o seu corpo. O espírito dela está no reino de Deus. Ela é espírito, ela é espiritual, ela está no reino de Deus, mas ela está vivendo num corpo, um corpo material, numa matéria frágil, fraca, sujeita às intempéries deste mundo. Então, bispo, qual é a vantagem? Estar no reino de Deus e no reino do mundo, a pessoa vai ter que enfrentar problemas. É verdade. A vantagem de que quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ai, meu pai, que coisa maravilhosa. A pessoa, quando é nascida do Espírito Santo, é muito legal. Isso é muito forte. Você vai saber quem é e quem não é nascido do Espírito Santo. Olha só, na mesma epístola de Romanos, o Espírito Santo diz que nós fomos justificados, tornamos-nos justos diante de Deus através da fé, da crença no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa fé palpável, sensível, que a gente pode pegar, digamos assim, nós temos paz com Deus. Quem é nascido de Deus tem paz com Deus. Através do Senhor Jesus. Em Jesus, a pessoa tem paz com Deus. Ela tem paz com Deus. Agora, quando a pessoa diz que crê em Jesus e ela pode ser até uma pastora, um pastor, um bispo, obreira, pode ser o que for dentro da igreja, ela pode ser o que for, mas se ela não tem paz com Deus, então ela está, coitadinha, enganada, iludida com a sua própria fé. E por causa dessa fé palpável, é uma coisa assim, até meio difícil de explicar, mas quando a gente tem uma fé palpável, quer dizer, uma fé que nos dá a paz, que nos traz paz, não paz por alguns momentos, mas paz por toda a vida. Embora mesmo em lutas, diante de problemas, de dificuldades, ainda assim a paz é permanente, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Então, ele diz assim, pelo qual, quer dizer, através de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor. Quando se fala em graça de Deus, se fala do favor de Deus que nós não merecemos. É um favor imerecido. Deus nos faz um favor pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. E por causa da nossa fé, nós aceitamos, nós cremos, nós abraçamos essa ideia, entregamos nossa vida por completo na mão dele. Então, quando isso acontece, de fato, então ficamos firmes. E mais, ele diz aqui, e nos gloriamos. Isso é muito forte. E nos gloriamos na esperança. Isso mesmo. E nos gloriamos na esperança.
esperança? A esperança da glória de Deus. Isso é glorioso, isso é muito forte. Isso é muito legal, muito, muito profundo. Mas não é difícil de compreender. Que quer dizer, a esperança. Você sabe que todo mundo carrega esperanças. As pessoas carregam a esperança de um dia conquistar uma vida melhor, de melhor qualidade, etc, etc. As pessoas carregam a esperança de um dia realizar os seus sonhos. É uma esperança. As pessoas, por exemplo, o jogador de futebol, um atleta, por exemplo, ele conserva dentro de si um dia ser campeão do mundo e ser glorificado por todo mundo, reconhecido por todo mundo. Essa é a glória dele. Ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido, não só pelos seus parentes, amigos, ele quer ser reconhecido por todo o mundo, toda a terra. Ele é o cara. Ele é o cara. Você viu o testemunho daquela moça, aquela jogadora, atleta? Ela era orgulhosa da sua condição física, orgulhosa da sua de ser atleta e de ser bem-sucedida. Então aquele orgulho era a glória dela. Então existe o orgulho da glória deste mundo. O orgulho da glória deste mundo é você conquistar um determinado prêmio e se sentir, o rei da cocada. Essa é a realidade. E todo mundo busca essa glória. Quem é nascido da carne busca essa glória, a glória do mundo, o reconhecimento do mundo. Mas, quando o Espírito Santo fala que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isso aí é demais. Você sabe lá o que é a glória de Deus? Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela pertence ao reino de Deus, porque foi gerada pelo próprio Deus. Não foi anjo nem arcanjo, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, quem a gerou e colocou dentro dela a semente divina. E ela foi gerada no reino de Deus. E uma vez ela no reino de Deus, carrega a esperança da glória de Deus. Mas o bispo, o que é? Que esperança da glória de Deus? A esperança de um dia poder estar na presença do Todo-Poderoso, o glorioso, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, o Deus invisível, o Deus de que tanta gente fala, tanta gente diz que crê, mas não conhece. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, passa a conhecê-lo. E porque o conhece, essa pessoa já se torna feliz, felicíssima, porque ela é uma nova criatura. Ela é uma pessoa completamente nova, uma nova mente, um novo coração. Ela é uma criatura capaz de perdoar. Ela tem autoridade, poder para perdoar. E ela perdoa. Não é sacrifício para ela perdoar, porque ela tem a natureza, ela carrega a natureza divina, a natureza de Deus dentro de si. E por conta disso, ela vive ainda
nessa matéria, eu vivo nessa matéria sujeito às intempéries deste mundo, porque eu estou numa matéria pó, eu sou pó, você, eu, nós somos pó. Um dia esse corpo volta ao pó, mas dentro deste pó, ou melhor, dentro desta carne, deste corpo, dentro desta matéria, que é pó, esse vaso que é barro, um dia nós carregamos essa esperança de um dia podermos contemplar a glória do Altíssimo Deus. Porque a gente ouve falar, a gente tem informações, a gente tem ideia, mas não se compara quando no dia a gente se encontrar com ele. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a gente admira o sol, não é? Todo mundo gosta de tomar banho de sol. Puxa, eu amo o sol. Eu amo o sol. Mas um dia eu estarei diante daquele que com a sua palavra, só a palavra, criou o sol, esse astro, essa estrela, que é de quinta grandeza, segundo os estudiosos, e que é magnífico. Agora imagine o Criador dessa magnificência, dessa grandeza, que é o sol. Então, amiga e amigo, quando a pessoa é nascida da carne, ela tem aspirações para a glória desse mundo. Por exemplo, apenas eu era um torcedor ferrenho, doente do Botafogo. E o Botafogo foi campeão, e tinha lá o Mané Garrincha, que era uma sumidade, ele era, poxa, um jogador de primeira. Ele dibrava, ele fazia, ele acontecia. Puxa vida, era uma maravilha. Eu o vi jogar, realmente é uma coisa. Mas acabou. Cadê Garrincha? Hoje, coitado do Garrincha, só tem lá o nome, Estádio Mané Garrincha, mais nada. A glória dele foi embora, acabou. Acabou. Desapareceu. Mas, por exemplo, a glória de Deus, a glória desse mundo, está sujeita apenas a uma imagem ou uma estátua no meio do jardim, onde os cachorros vêm, fazem xixi, fazem cocô, enfim, lá está a imagem do sujeito, mas está tudo lambuzado. É a glória desse mundo. Foi considerado, foi exaltado, foi elevado nas alturas deste mundo. Morreu? Acabou. Mas, quando nascemos do Espírito Santo, quando nascemos do reino de Deus, no reino de Deus, então nós primeiro temos paz. Paz com quem? Com Deus. Paz com Deus. E, olha só, nos gloriamos na esperança de um dia podermos contemplar a glória de Deus, que é eterna. É impossível imaginá-la. Não há palavras para exprimi-la. O Espírito Santo deu essas palavras para Paulo escrever, mas se você quiser imaginar, não vai conseguir chegar nem um pouquinho. É só raciocinar um pouquinho. O mundo oferece a glória dele, do mundo, que é passageira. Mas Deus oferece a glória dele,
que é eterna. Você viver diante da glória de Deus. E aí ele diz assim, olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo diz assim, o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito. Isso é para quem é nascido do Espírito Santo, quem é realmente filho de Deus, quem é realmente ou quem está realmente no reino de Deus. O próprio Espírito Santo testifica, quer dizer, confirma com o nosso espírito, com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, com o nosso racional, que somos filhos de Deus. Quer dizer, nós somos realmente filhos de Deus. Então é o Espírito Santo com o nosso espírito. O Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, olha que bacana. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se sou filho de Deus, eu sou herdeiro também. Herdeiro de Deus. Está aqui escrito. Se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Sabe lá o que é ser herdeiro de Deus? Uma coisa é você ser herdeiro, a gente ser herdeiro das coisas passageiras. Depois a gente morre e fica por aí. Outros vão herdar. Mas o herdeiro de Deus é eterno. A herdade, a riqueza, a glória, a majestade é para sempre. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, somos herdeiros juntamente com Jesus. Assim como Jesus é herdeiro de Deus, nós também somos, porque estamos nele. Viu como é importante entregar a vida para Jesus, como é importante você crer no Senhor Jesus, viver a sua fé no Senhor Jesus, e ainda que tenha que morrer por ele, porque você se torna co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele herdar, tudo que ele herda, também pertence a você. Se é certo, aí ele faz uma observação, se é certo que com Jesus padecemos, isso é certo, nós padecemos por causa de Jesus. Somos chamados de fanáticos, de vigaristas, de ladrões, de aproveitadores. Somos chamados de tudo que não presta pelos filhos das trevas, os filhos deste mundo. Mas, se é certo que com ele padecemos, como ele padeceu, nós também padecemos, para que também com ele, com Jesus, sejamos glorificados. Olha só, para que também com ele sejamos glorificados, reconhecidos. Isso mesmo, é isso. Sejamos reconhecidos. Quer dizer, em Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, quem crê no Senhor Jesus está sujeito às intempéries desse mundo, aos sofrimentos desse mundo, injustiças, calúnias, ódio, perseguição, prisão. Veja o capítulo de 1º e 2º, se eu não me engano, capítulos de Paulo, o apóstolo, no Univer, depois de amanhã. Você vai gostar. Você vai gostar e gostar muito. Porque eu gostei, eu sei que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, veja só, quando a pessoa sofre pela causa ou por causa de Jesus, não é sofre porque ela pecou, não. Ela não sofre, não é por causa
Eu não estou me referindo ao sofrimento por causa dos nossos pecados. Você comeu demais, teve dor de barriga, você comeu muita patinha de caranguejo, além do que deveria, então teve dor de barriga. Isso aí é inerente à carne, ao corpo. Mas você sofrer, não porque foi glutão, mas sofrer porque você vive uma vida justa, correta, íntegra, diante de Deus. Sua consciência em nada o acusa de coisa alguma. Você tem uma consciência limpa diante de Deus, que é sobre tudo. Isso por causa de quem? Por causa de Jesus. Então, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa glória. Ele é a glória que nós carregamos dentro de nós. Então, se nós padecemos pela causa do Senhor Jesus, aí ele diz assim, também com Ele, com Jesus, sejamos glorificados, reconhecidos. E isso vai acontecer quando nós formos promovidos. Quer dizer, saímos deste mundo podre e entramos no mundo do reino dos céus. Eu penso assim, eu creio assim, a gente aqui no mundo vive no reino, quem nasce do Espírito Santo, aqui no mundo vive no reino de Deus. Quando é promovido, ela então entra no reino dos céus. Isso é forte demais. Ela entra no reino dos céus. Aí é só correr para um abraço com Deus. Então, é natural, é normal que nós, aqui neste mundo, venhamos gemer por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele gemeu, porque nós não iríamos também gemer. Então, nós também gememos. Mas a diferença dos gemidos, dos que estão no reino desse mundo, ou que nasceram da carne, para aqueles que nasceram do Espírito e, consequentemente, estão vivendo no reino de Deus, é brutal. Porque nos que estão vivendo neste mundo, no reino desse mundo, não trazem consigo a esperança da glória de Deus. Trazem consigo a esperança da glória desse mundo. Ter dinheiro, ter sucesso, ser reconhecido, ser, como é que se diz? Ser paparicado pelo mundo, como foram os grandes artistas e os grandes vultos desse mundo, que foram glorificados enquanto estavam aqui. Depois acabou a glória deles. E eles morreram sem esperança, a esperança da glória de Deus. Eles tiveram a esperança que eles tiveram, eles, de certa forma, conquistaram aqui neste mundo. Mas a esperança da glória de Deus, não. A esperança da glória de Deus está reservada apenas para aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, aqueles que nasceram no reino de Deus, aqueles que verdadeiramente são filhos do Altíssimo, aqueles que verdadeiramente sofreram pela causa do Senhor Jesus Cristo. E se sofreram pela causa do Senhor Jesus, assim como Jesus é glorificado, também os que estão em Jesus serão glorificados. Isso é muito forte. Você entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Se você não entendeu, você precisa pensar muito na sua salvação. Porque você não entende, é porque quem não está no reino de Deus não entende a linguagem do reino de Deus. Não entende essa linguagem que nós falamos. Então, bispo, que confusão, reino de Deus, reino do mundo. Por quê? Porque você está no reino do mundo. Agora, se você estiver no reino de Deus, você entende perfeitamente e aí você tem um gozo na alma. Por quê? Porque mesmo diante de tantos problemas, tantas situações difíceis, tantos gemidos que você tem tido neste mundo, mas dentro de você
há conservado a esperança da glória de Deus. Que o Espírito Santo, meu Pai, venha abrir o entendimento do teu povo para que ele possa receber essas palavras e venham se animar e conservar a sua fé, a sua perseverança, a sua esperança em ti, até serem promovidos à tua glória. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.